Jesus. Glória ao nosso Deus para sempre. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Quem está vivo, diga amém. Diz Isaías 55, diz o Senhor, a palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas produz o fruto para que a enviei. Hebreus 11:2, pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, liberta-nos pela tua palavra. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje estamos com alegria na presença do Senhor, além do motivo que sempre temos de louvar e bendizer, isso é contínuo. Hoje tem um motivo especial, que é a consagração dos presbíteros e diáconos. Diga glória a Jesus. E o Senhor traz uma palavra, mas traz uma palavra para todos nós, traz uma palavra para a igreja. 2 Timóteo 2, versículos 25 e 26. Vamos ler todos juntos, mesmo que a tradução seja diferente. Todos juntos. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Vamos ter que ler mais uma vez. Vamos juntos? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Senhor, fala com cada um, tira agora, meu Deus, todo preconceito, toda predisposição contrária à tua palavra, toda obra das trevas, como diz Mateus 3 na parábola do semeador, aquela ação maligna que quer roubar a semente semeada. Mas, Senhor amado, que o Espírito Santo toque e torne cada coração preparado, apto para receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, pelo ensino da palavra de Deus, e toda a nossa vida é baseada nesta palavra. Pelo ensino da palavra de Deus, irmãos, quem está no mundo sem Jesus, quem ainda não entregou a vida a Jesus, quem ainda não vive segundo a vontade de Deus revelada na Bíblia, a palavra do Senhor diz que tal pessoa está morta. Efésios 2:1, Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Então, quem não tem Jesus está morto. Quem vive sem Jesus não é vida. Irmãos, porque a palavra do Senhor ensina que o nível mais elevado de vida é a vida espiritual, é a vida de Deus e a vida com Deus. E quem vive apenas trabalha, ganha dinheiro, vive o dia a dia, consegue uma coisa, cuida de filhos. Irmãos, isso não é vida. É como diz lá em Gênesis capítulo 5, fulano viveu tantos anos, gerou não sei quem, que viveu não sei quantos anos, daí morreu. Então é uma sucessão dessas histórias, até que chega a história de Enoque, que diz: Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus para si o tomou. Então a verdadeira vida é andar com Deus. Fala para o irmão do lado: a verdadeira vida é andar com Deus. João 10:10 diz Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 3:3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não tem Jesus, irmãos, tem uma incapacidade natural de compreender as coisas espirituais. Irmãos, por isso, que você pegar e dar uma Bíblia de presente para uma pessoa incrédula, lógico, tem o seu valor, que um dia a pessoa vai se converter e vai ler a Bíblia. Mas, irmãos, uma pessoa que está no mundo e pegar e por si mesmo e ler a palavra de Deus, é complicado. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, não vem pelo ler. Diga glória a Jesus. Em Romanos 10, quase caí. Diga glória a Deus. Em Romanos 10 diz: e como ouvirão se não há quem pregue? A palavra do Senhor tem que ser falada. A palavra do Senhor tem que ser proclamada. Diga glória a Jesus.
A pessoa, irmãos, que não tem Jesus tem incapacidade natural de entender as coisas de Deus. Efésios 2:2 diz que tal pessoa faz a vontade da carne e dos pensamentos, quer dizer, faz o que quer, faz o que dá na cabeça. Os seus únicos parâmetros que existem são parâmetros morais, quando existem, que recebeu de família, são parâmetros cívicos, mas irmãos, todos esses falhos em reter a pecaminosidade humana, porque as pessoas fazem coisas ocultas, fazem coisas escondidas, o ser humano gosta de viver de aparência. A palavra do Senhor diz que quem vive sem Jesus está cego, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis. Diga glória a Deus. Uma pessoa sem Jesus não enxerga nada, não enxerga a realidade que o cerca, não enxerga a realidade sobre outras pessoas, não enxerga a realidade, na verdade, nem sobre si mesmo. Quando a pessoa se converte, uma pessoa só se converte por ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, conversão é ato sobrenatural, conversão é poder de Deus. João 1, dos quais não nasceram da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus. Diga glória a Jesus. Mas conversão verdadeira, existem pessoas que apenas simpatizam com o Evangelho, mas não se converteram. Diga glória a Deus. Mas quando a pessoa é despertada, mas quando a pessoa se converte, ela é despertada por Deus, desta morte em que ela estava, Deus a toca e ela acorda. A pessoa acorda para a vida. Fala para o outro assim, acorda para a vida. Atos capítulo 9 diz que Saulo, quando se converteu, escamas caíram dos olhos. No caso dele foram escamas concretas, palpáveis. Isso não acontece todos os dias, mas quando a pessoa se converte, escamas espirituais caem, os olhos abrem para uma realidade muito maior, muito superior. Existe um Deus no céu, um Deus todo-poderoso, um Deus que te quer, um Deus que tem algo para a tua vida e você se encaixa na vontade dEle. Diga glória a Jesus. Quando a pessoa se converte, a pessoa acorda. Lucas 19, Zaqueu acordou para a vida com um sentimento de restituição, restituir aos que ele tinha defraudado, de dar metade do que ele tinha para os pobres. Ele se abriu para ver os outros, para enxergar os outros, o que ele não estava vendo. 2 Coríntios 8:5, que diz dos macedônios que primeiro se deram ao Senhor e depois se deram aos apóstolos para o serviço na casa de Deus. Então, quer dizer, uma marca absoluta. Quem não tem Jesus, quem não vive para Jesus, vive para si mesmo, é egoísta. Uma das marcas de conversão é que a pessoa se doa, a pessoa se dá, ela não vive mais para si mesmo, ela vive para Deus, é para servir os outros. Diga agora a Jesus. Romanos 14:8, se vivemos para o Senhor, vivemos. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Fala para o outro lado, levai as cargas uns dos outros. O que significa isso? A pessoa não vive mais só a sua vida. Se ela vê alguém em dificuldade, ela vai ajudar, mas irmãos, uma ajuda sincera, uma ajuda sem outras intenções. Diga glória a Deus. Tiago 3 diz que a fé sem obras é morta. Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quer dizer, quando a pessoa é despertada por Deus, ela enxerga os necessitados, ela enxerga os aflitos, ela enxerga a necessidade dos outros, ela enxerga que só Deus pode ter a solução e a salvação. Diga glória a Jesus. E a pessoa se dispõe. Irmãos, o problema do mundo é grandíssimo. Eclesiastes capítulo 1 diz que o que falta não pode sequer ser calculado. Irmãos, quando nós entramos em favelas, vemos a situação dos hospitais, vemos a situação do sistema único de saúde, vemos a situação da política, falamos assim, misericórdia. Irmãos, o problema do mundo é muito grande. Diga glória a Deus. Irmãos, as pessoas do mundo podem ser cheias de boas intenções e ação nenhuma.
Irmãos, mas quem é despertado pelo Espírito Santo, a pessoa começa a agir. Fala para o lado, começa a agir. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a pessoa começa a agir. O mundo é movido por estatística. Eu fui numa palestra lá do tribunal que era muito engraçado. Uma palestrante lá, doutora da USP, fazia misericórdia. E ela dizendo assim que estatística é uma coisa que o ser humano gosta, irmãos, e que na verdade é uma mentira. Então, estatística é assim. Uma pessoa comeu um frango inteiro, a outra não comeu nada. Na estatística, ambos comeram meio frango. Um está empanturrado, o outro está morrendo de fome. Mas na estatística, ambos comeram meio frango. Fazia misericórdia. Irmãos, tem pessoas que ficam com estatística. Mas tem 30 milhões de viciados no Brasil. O que esta casa de operação com 10, o que ela pode fazer? Irmãos, quantos tem, não sei. Os que estão ao nosso alcance, nós vamos lutar em nome de Jesus. E deixa a estatística de lado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que Jesus falou certíssimo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não fique preocupado com aqueles que estão inalcançáveis. Olha para os próximos e o Senhor fará a obra. Diga glória a Jesus. Irmãos, então quando a pessoa se converte, ela se desperta. Ela é despertada por Deus para a vida, liberta do egoísmo. Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não fica só fazendo mais as coisas voltadas para si. Filipenses 2, 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também cada qual para o que é do outro. João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, crentes antigos, às vezes leem a Bíblia com os olhos assim, viciados. Então a gente lê esse versículo, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. É Jesus, que maravilha. Meu amado, não é só Jesus. E você? Pergunta para nós assim, e você? E você? Você está jogando o versículo para Jesus, é gracinha. Fala assim, gracinha. Ah, esse é Jesus. Não, e você? Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Diga glória a Deus. O Senhor quer que nós demos as nossas vidas no serviço do Senhor em favor do próximo. Mateus 10 diz, quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim perder a vida, ganhá-la-á. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando a pessoa se converte, quando ela é despertada por Deus, ela é liberta dos demônios. Atos 26, o irmão leu o versículo 16. O versículo 18 diz assim, para os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que tenham sorte entre os santificados pela fé em mim, diz o Senhor. Diga glória a Jesus. A pessoa é liberta do poder das trevas. Colossenses 1,13. Ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Glória a Jesus. Irmãos, quando isso acontece, quando a pessoa se converte, Deus a desperta e os olhos se abrem. Mas, fala para nós assim, mas a vida cristã tem que continuar. Fala isso para um lado. A vida cristã tem que continuar. Tem que continuar. Jesus não é só a porta, é o caminho também. E tem que andar por ele, tem que andar até o fim. Mateus 24, 13, o que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Repita comigo, o crente tem que crescer. Glória a Jesus. Mas eu estou lendo um livro, e o escritor do livro diz, com muita razão, o problema do egoísmo e da soberba humanos é tão grande que uma vida humana na Terra é pouco tempo para conseguir ser tratado disso. Diga glória a Jesus. Na conversão somos despertados, mas Deus começou. Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra,
é poderoso para completá-la. Deus completou, mas tem muito a ser feito e tem que ir em frente. Filipenses 2,13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2,12, diga glória a Jesus. Tem que crescer. Irmãos, e como se cresce? Exortação diária, mútua. Hebreus 3,13, exortai-vos uns aos outros todos os dias, pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Diga glória a Jesus. Nosso evangelho não foi feito para ser vivido coletivamente em número muito grande. Por exemplo, aqui tem mais de 300 pessoas. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus juntos no domingo, mas o evangelho é para ser vivido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Diga glória a Deus. E você tem que ter amigos crentes, você tem que se abrir com eles e tem que ter exortação mútua. Alguém tem que dizer as verdades de Deus e você também dizer as verdades de Deus para ele. É assim que há crescimento. Tem que haver confissão mútua. Irmãos, é coisa que o mundo não aceita mais, é coisa que saiu de moda, mas a Bíblia não sai de moda. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros. O crente tem que crescer. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a palavra do Senhor diz que conforme o tempo vai avançando, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, quanto mais próximos vamos ficando da volta de Jesus, mais a situação na terra fica difícil e mais nós precisamos de exortação mútua, mais nós precisamos de companheiros de oração e de ministração mútua. Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Diga glória a Deus. Nós precisamos estar cada vez mais próximos dos irmãos. Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Mas não, nós temos que manter, temos que guardar o amor. Diga glória a Jesus. Precisamos crescer. Fala para o mundo lado, você precisa crescer. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias haverá apostasia. 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Tessalonicenses 2:3, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia quer dizer a igreja, a cristandade como um todo vai se afastar da verdade do Evangelho. É apenas um remanescente, um tema muito constante na Bíblia. Um remanescente é que permanece fiel. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, permaneça fiel. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o crente precisa crescer. E nós estamos, biblicamente falando, nos dias da igreja de Laodiceia. Quase todos os comentaristas bíblicos do livro do Apocalipse leem as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. E dizem que aquilo ali tem interpretação histórica e tem interpretação para os últimos dias. As 7 cartas aplicam-se para os nossos dias, mas com mais razão ainda a carta à igreja de Laodiceia. Diga glória a Deus. Olha o que diz Apocalipse 3,17. Tu dizes, rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, dias da igreja de Laodiceia, rico sou e de nada tenho falta. Eu sou crente, eu estou aqui nessa igreja faz tempo, eu estou bem, eu estou ótimo. Mas em misericórdia. Pastor, essa sua mensagem assim sobre despertado, isso é para os novos convertidos, né, pastor? Eles estão precisando. Tanto que eu estou até que folhando a Bíblia vendo outras coisas. Mas em misericórdia, rico sou e de nada tenho falta. Pastor, eu já li muitos livros, já ouvi muitas pregações. Fala para o irmão assim, misericórdia. Dias da igreja de Laodiceia em que os crentes estão empanturrados e cheios de si. E se dizendo ricos. Mas irmãos, olha o problema. Olha, a igreja olhava-se a si mesmo. Rico sou, de nada tenho falta. Jesus olhava para a igreja e dizia, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus amado, faz misericórdia. Como a
A igreja se distanciou da visão de Jesus sobre ela mesma. Irmãos, isso pode acontecer conosco. Irmãos, o crente tem assim o dom de transferir Bíblia. Acabei de dizer que tem gente que lê João 15:13 e diz que é para Jesus. Tem gente que lê assim, esse aqui é para aquele irmão, com certeza. Esse aqui é aquele outro. Pois é. Fazem misericórdia. E você nada, né? Diga glória a Deus. Irmãos, pode acontecer conosco. E se o Senhor está falando conosco nesta noite, é porque pode até já ter acontecido. Irmãos, o crente precisa ter crescimento constante. Eu vou ler para os irmãos, acompanhe a leitura. 2 Pedro 1:5. Vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à fé a virtude a ciência, a ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e o amor fraternal, amor. Porque se em vós houver de abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, e esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, meus amados irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, e assim vos será amplamente garantida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto diz o seguinte: se você não estiver em crescimento constante, você está ficando cego, e você já se esqueceu da purificação dos antigos pecados. Quer dizer, você já está se achando assim, inerrante, você já está assim, se achando irrepreensível, no mau sentido, quer dizer, não precisa mais de repreensão. Irmãos, a pessoa se torna cega, ela se torna infrutífera, ela se torna estéril. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o crente tem que ter crescimento constante. Versículo 12 de 2 Pedro 1 diz: pelo que eu não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que estejais bem confirmados dessas verdades. Olha o que o apóstolo dizendo, que ele iria repetir, mesmo que os crentes já soubessem, porque é um assunto importantíssimo. Irmãos, o crescimento do crente tem que ser constante. Provérbios 4:19, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Fala para um lado, brilhando mais e mais. 2 Coríntios 3:18, nós com o rosto descoberto orando para o Senhor, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, de glória em glória. Quer dizer, o crente tem experiências cada vez mais gloriosas no Senhor e tem que crescer nesta glória. Diga glória a Jesus. Meu Senhor eterno. Irmãos, agora nós vamos entrar no versículo de hoje. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura lhes dará Deus arrependimento para conhecer a verdade e tornarem-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade dele estão presos. Diga glória a Jesus. O Senhor quer falar conosco neste versículo. Fala para um lado, Deus quer falar com você. Em primeiro lugar, este versículo não é nem para quem não é crente, nem para novo convertido. Este versículo é para crentes. Pessoas que já tinham sido despertadas uma vez. E precisavam ser despertadas de novo. Quer dizer, é um versículo que fala para crentes. Diga glória a Deus. E se uma vez foram despertados por Deus, e precisavam de novo despertamento, é porque eles entraram num sono. É uma palavra que se chama letargia. É uma passividade, uma inatividade. É como se fosse um estado de hibernação espiritual. Fala assim, misericórdia. Mais do que dormir no culto. Fala assim, misericórdia. Letargia. Irmãos, o Senhor está falando conosco aqui. O que é letargia? É uma falsa segurança. A pessoa está querendo estar na igreja e está em paz. Ora pouquíssimo ou quase nada. Lê a Bíblia quando dá, quer dizer quase nunca. Mas ela se sente bem.
Fala assim, misericórdia. Isso é letargia. Ela se sente bem. Ela não sente incômodo. Às vezes no culto, quando o pregador quase coloca os bofes para fora de tanto falar, a pessoa se toca um pouco e dá uma choradinha, mas na segunda-feira ela está inteira na sua letargia. Fazem misericórdia. Comodismo. Ideia de que não precisa ter mais novas experiências espirituais. A pessoa acha que já adquiriu de Jesus tudo o que precisava. A pessoa perde o interesse espiritual. Fala para o irmão do lado, a pessoa perde o interesse espiritual. Irmãos, a pessoa começa a se voltar para as coisas do mundo. Irmãos, é inevitável. Tiago 4,4 diz que Deus e mundo são incompatíveis. Quando você se volta para um, você dá as costas para o outro. Quando você se volta para o outro, você dá as costas para um. Quer dizer, se a pessoa começou a estar com Deus, ela está se tornando mundana. Mas os crentes têm o dom de achar que não. Fala sem misericórdia. Irmãos, letargia, irmãos, é como se fosse uma anestesia espiritual. A pessoa volta-se de novo para si mesmo. Lembra que falávamos? A pessoa que não tem Jesus, ela vive para si mesmo. Irmãos, e um crente que foi despertado e voltou a dormir espiritualmente, ele voltou a olhar para si mesmo, ele voltou a viver para si mesmo, só que agora com um colorido evangélico. Ele colocou um adesivozinho de Jesus no carro e está ótimo. Fazem misericórdia. Irmãos, diga glória a Deus. Estou instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Diga glória a Jesus. Mas em primeiro lugar, estamos falando de pessoas que dormem espiritualmente. Deixe-me te dizer uma coisa. A verdade, quanto mais incisiva, melhor. Diga glória a Jesus. Crentes pentecostais têm uma mania horrorosa de achar assim. Igreja despertada é a nossa, lógico. Igreja que está dormindo são esses tradicionais por aí. Fazem misericórdia. Essa é a coisa mais preconceituosa, mais vergonhosa que existe. Quer que eu te diga uma coisa? A igreja de Laodiceia era pentecostal. Pastor, o senhor está dizendo uma heresia. Rico sou e de nada tenho falta. Eles tinham dons do Espírito Santo e bastante. Só que tinham perdido tudo já. Diga glória a Jesus. Perderam até a presença de Jesus no meio deles, sem se aperceberem. Irmãos, esse negócio de ser despertado de novo, irmãos, isso é seríssimo. Fala para o lado, Deus quer te despertar de novo. Diga glória a Deus. Irmão, sinal de que o crente está caindo. Para a Bíblia não tem tempo porque ele está cansado, mas para a televisão tem. Então, chega em casa, não lê a Bíblia porque está cansado, mas assiste aquelas porcarias. Fazem misericórdia. Irmãos, é um problema seríssimo. Li um livro recentemente sobre um psicólogo, ele falando do problema do embotamento que isso gera, embotamento mental, emocional, espiritual, ficar só se expondo às apelações visuais. Diga glória a Deus. Mas o crente tem o problema é que ele se justifica. Ai não, vou assistir a televisão assim só para me distrair um pouco, só para passar um tempo assim, só para descansar a cabeça. Ele fica 3 horas na frente daquilo. Fazer misericórdia. Irmãos, o Senhor está falando hoje. Fala para nós se Deus está falando contigo. Tornarem a despertar. Fala para o irmão do lado, torna a despertar. Diga glória a Jesus. Torna
torna a despertar para buscar o Senhor todos os dias, para orar ao Senhor todos os dias, para ler a palavra todos os dias, para passar o dia em louvor, em gratidão a Deus, para orar pelos outros. Pare de orar só por si mesmo. Fala isso para um lado, pare de orar só por si mesmo. Comece a orar pelos outros, comece a interceder pelos outros. Irmãos, olha o problema do egoísmo. A pessoa, quando se converteu, se despertou para a necessidade dos outros, mas depois voltou tudo para si mesmo. Seja sincero, como são as suas orações? Senhor, me dá isso, 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 me dá isso. Mas o que é isso? Pergunta assim, o que é isso? É uma oração egocêntrica, só volta para si mesmo. Irmãos, precisa despertar de novo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e pelo versículo, vamos com mais no versículo, qual que é o problema? Por que a pessoa foi despertada e dormiu? Por quê? O problema é resistência. Fala para um lado, resistência. Instruindo como estão os que resistem. Diga glória a Deus. Os que resistem. Já ouviu a verdade? Mas, irmãos, o problema de ouvir a verdade, ou liberta, ou fica pior. Irmão, 2 Pedro 2, melhor não conhecer o caminho da verdade do que conhecer e se desviar dele. Porque a pessoa fica pior do que antes. Diga glória a Jesus. Irmãos, resiste, ouve, mas a pessoa rebate a palavra de Deus com um argumento seu, com um argumento próprio. Irmãos, essa resistência é pecado, porque o versículo diz, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Quer dizer, o pecado de resistência. Sabe que precisa orar, sabe que precisa buscar o Senhor, mas deixa para amanhã, deixa para depois, ou acha que não é para ele. Pastor, nessa igreja tem realmente uns crentes que estão meio frio. Tem mesmo, fala mesmo, pastor, fala mesmo. E você? Pergunta para nós assim, você? Diga glória a Jesus. Não se esqueça de uma frase que já falamos aqui faz tempo. Toda pessoa que é menos do que já foi, se tornou maligna. Faça misericórdia. Se você já foi mais crente do que hoje você é um ser maligno. Porque crente de verdade está cada vez melhor. Uma salva de palmas a Jesus. Diga glória a Deus. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Por que a pessoa voltou a dormir espiritualmente? Porque se desviou da verdade e abraçou uma meia verdade. Fala assim, meia verdade. É parecido com o Evangelho, mas não é o Evangelho. É uma meia verdade. Mas a pessoa fica se enganando, fica se iludindo. A pessoa está na igreja, ela está no louvor, ela está na orquestra, ela canta, ela toca, mas ela está gelada espiritualmente. Diga glória a Deus. Vamos cantar esses cânticos que a letra é tão linda, mas a pessoa canta aquilo gelado. Meu amado, você não dormiu, você morreu. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é assim. Irmãos, isso é seríssimo. Lembra das virgens loucas? Por que não entraram nas bodas? Porque as candeias se apagaram. Diga glória a Deus. Irmãos, abraçaram meias verdades. Irmãos, Irmãos, o perigo deste evangelho de prosperidade, que é martelado nos rádios, na televisão, todo dia, e irmãos, entra na cabeça até de crentes já antigos e eles começam a acreditar nisso. Irmãos, o evangelho é voltado para si mesmo. Crente não pode ser pobre, crente tem que ter empresa, crente tem que ter carro, porque você é filho de Deus, porque você é filho do rei, porque você é príncipe, porque você. Faze misericórdia. Não é um evangelho voltado para os outros. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que o Senhor está dando essa palavra, bem nessa noite que vieram os irmãos aqui do seminário para falar conosco. Pessoas que foram despertadas, o pastor dizendo, né? Seminário, um lugar para ajudar pessoas que tiveram um chamado de Deus para servir. Fala para nós assim, para servir.
tornar a despertar. Meu amado, acorda. Fala para o lado assim, acorda. Acorda, meu amado. Apocalipse 3, Laodiceia, tu não és frio nem quente, tu és morno. Morno, meu amado, como é seríssimo isso. Irmãos, e Deus está falando nessa noite. Deus quer que nós despertemos. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu continuo no versículo para encerrarmos essa meditação. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Fala para lá assim, laços do diabo. Crentes amarrados pelo diabo. Pastor, isso é heresia. 2 Timóteo 2:26. Diga glória a Jesus. Já foi dito, versículo para crente, só pode tornar a despertar que foi despertado uma vez. Diga glória a Deus. Presos pelos laços do diabo, amarrados, voltados para si mesmos. Irmãos, para as coisas de Deus sempre está cansado, para outras coisas não. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor está falando nesta noite. Pessoas presas do diabo. O Senhor quer libertar. Irmãos, que são laços do diabo, embaraços, impedimentos, coisas que retardam, interesses pelo mundo, interesses pelos prazeres, interesses pelos deleites. Diga glória a Deus. Eu estou muito estressado, eu estou precisando descansar, então eu estou precisando cuidar de mim. Coisas que em si mesmo poderiam ser verdades, mas nós levamos para um lado erradíssimo. Meu amado, se você está estressado, isso nunca é desculpa para parar de orar. Pare de fazer outras coisas, orar não. Diga glória a Jesus. Está estressado? As coisas de Deus não. Deixe de fazer outras coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Diga glória a Jesus. Laços do diabo, aquilo que nos prende em nós mesmos. Fala para o lado do Senhor, quer te libertar. Irmãos, desprendendo-se dos laços do diabo, em que há a vontade dele, estão presos. Pessoas presas na vontade do diabo. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor quer acordar, irmãos, nesta noite o Senhor fala pela sua palavra, o Senhor fala pela pregação, pessoas que estão dormindo, pessoas que voltaram a dormir, é hora de acordar, fecha os teus olhos, é hora de acordar, é hora de despertar para quê? Para viver para Deus, para viver, para servir o próximo, servir as pessoas que Deus quer colocar no teu caminho. Senhor amado, Deus poderoso, Deus santo e verdadeiro, Senhor Jesus, diga glória a Deus, abra os teus olhos e pense mais um pouco comigo, irmãos, que o Senhor está falando isso sempre nesta igreja. Irmãos, coisas de Deus, nós crentes, nós temos um problema assim, coisas de Deus, a gente já pensa assim, coisa da igreja. Eu tenho que fazer coisa para Deus, então eu tenho que fazer coisa para a igreja, eu tenho que cuidar da porta, eu tenho que pôr água no bebedouro, eu tenho que dar água para a criança, eu tenho que cantar no louvor. Acho assim, coisa para Deus é coisa para a igreja. Irmãos, são coisas diferentes, as coisas da igreja são para Deus, mas não é só isso, e aliás isso é limitadíssimo, isso é reduzidíssimo, é muito mais do que isso. Fazer coisas para Deus significa servir os que estão precisando lá fora, os perdidos. Diga glória a Jesus. Irmãos, foi falado na pregação, acho que era 15 dias atrás, Mateus capítulo 7, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nesse versículo só estão ditas coisas relacionadas a cultos e a programações evangélicas, são expulsão de demônios, profecia, línguas, etc e tal. Já dissemos hoje o versículo,
A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Jesus não disse em Mateus 7, Senhor, mas em teu nome eu cuidei dos perdidos. Senhor, em teu nome eu fui atrás dos caídos. E Jesus disse, nunca vos conheci. Jesus não falou isso. Diga glória a Deus. Porque se você fizer isso, com certeza você está fazendo a vontade de Deus. E o Senhor te enche do Espírito Santo. E o Senhor te transforma. Uma salva de palmas a Jesus. Meu Deus, meu Senhor, torna-nos a despertar. Meu Deus, livra-nos dos pecados que tomaram conta de nós de novo. São pecados dos quais fomos libertos na conversão e aos poucos eles voltaram. E eles tomaram conta. E os crentes se tornaram passivos e deixaram. Meu Deus, liberta nessa noite, liberta em nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, dos crentes que ficaram presos no pecado, presos nos desejos, presos nos vícios, presos nos problemas sexuais, presos nos problemas de cobiça, de ambição. Meu Deus, liberta em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, torna a quebrar os laços do diabo. Em nome de Jesus Cristo, desperta-nos. Meu Deus, queremos servir, queremos apresentar as nossas vidas em sacrifício, sendo o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Senhor amado, desperta-nos em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Desperta, Senhor, desperta para uma devoção fervorosa ao Senhor, não apenas quando está na igreja, devoção fervorosa em casa, devoção fervorosa quando está orando ao Senhor em casa, quando está louvando em casa. Meu Senhor, desperta para uma busca mais profunda, desperta para o crescimento. Desperta, Senhor, nós clamamos a Ti, meu Deus, opera, Senhor, quebra as cadeias do diabo nesta noite, quebra, Senhor, em nome de Jesus, quebra. Quebra. Se você sente que você está preso por algum laço do diabo, fique em pé que o Senhor vai te libertar, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, liberta os cativos. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos. Meu Deus, liberta os cativos nessa noite. Liberta, Senhor, liberta em nome de Jesus. Liberta em nome de Jesus, liberta dos laços do diabo, Santo, dos laços do egoísmo, Santo, liberta, meu Deus, da prisão, dos desejos e dos prazeres, das concupiscências. Liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Põe